internautas, novamente com o meu caderninho de leituras que eu fiz junto com vocês no vídeo que vai estar linkado aqui embaixo e no primeiro comentário fixado. Aproveitando para dar outro lembrete, nós estamos rumo a 200 inscritos e isso não depende somente de mim, é uma força-tarefa entre eu e você, então eu conto com sua ajuda para isso. Sem mais delongas, vamos para os livros lidos do mês de agosto. O primeiro livro foi um audiobook, na verdade, em versão dramatizada. Então, eu interpreto que significa que não é o livro lido em áudio para a gente ouvir, ou seja, não é na íntegra. Eu penso que eles fizeram uma síntese e dizem aí que é uma coisa meio radionovela, chamado 1984, é um livro famosíssimo do século passado, um livro bastante crítico, mas que muita gente interpreta de maneiras diferentes. Tem gente que pensa que a crítica é para uma coisa, tem gente que pensa que a crítica é para o contrário dessa coisa. Então, assim, é um livro que rende, vocês já imaginam por aí, né? Porque política basicamente é o assunto, mas é discutido de uma forma ficcional, num mundo distópico. É o livro que inspirou o BBB, por incrível que pareça. Eu não vou entregar muito mais que isso sobre a narrativa, porque eu quero fazer um vídeo específico sobre ele. Mas então, para compensar, eu quero contextualizar como foi ouvir o audiobook. Por quê? Eu já tentei fazer isso antes e eu tive muita dificuldade. A maioria dos audiobooks que eu comecei, eu nunca terminei, porque eu não tenho uma boa memória auditiva, pelo fato de que eu só escuto com a orelha direita, a esquerda não. Então, assim, eu já não tenho muito o sentido auditivo. E eu acho que por causa disso, meu cérebro não faz questão de ter uma boa memória para o que eu ouço. Então, muitas vezes acontecia de que eu ouvia o audiobook, depois, se eu passasse muito tempo sem continuar o livro, seguido assim de uma vez, eu não lembrava de nada. Eu, assim, era como se eu não tivesse escutado, ou em outros momentos eu passava muito tempo escutando e perdia a atenção também. Do nada a minha cabeça saía do foco do livro e começava a pensar outras coisas, nada a ver. E eu não sou uma pessoa distraída, tá? Não tenho TDAH, déficit de atenção, nada disso. Não sou esse tipo de pessoa, muito pelo contrário. O meu foco, ele é uma coisa assim inabalável. Não tem como. Se eu inventei que eu vou fazer alguma coisa, principalmente coisa que envolve estudos, a pessoa pode falar na minha orelha o quanto ela quiser, que eu só vou conseguir dar atenção para ela depois que eu terminar o que eu comecei. Só que eu não sei porquê, para audiobook tinha muito desvio de atenção. Consequentemente, era só barulho aqui no fone de ouvido, só que é como se fosse, gente, outra língua. Porque como eu tô pensando em outra coisa, é um barulho que eu nem sei o que está sendo falado. Não sei, só escuto sons ininteligíveis que eu não consigo identificar, porque eu não estou prestando atenção. Mas, no caso desse audiobook, ele foi concluído com sucesso. Eu posso considerar que esse foi o segundo audiobook que funcionou. O primeiro foi O Homem Bicentenário. Naquele caso, eu tive sim algumas dificuldades. Teve momento que funcionou, teve momento que não funcionou. Porque em Um Homem Bicentenário, quando eu comecei a escutar o audiobook, se eu não me engano, o contexto era que eu estava varrendo, limpando meu quarto no geral. Então eu tava fazendo atividades mecânicas que a gente faz assim no automático, não tem que raciocinar muito como é que se faz, porque a gente está acostumado. Só que aí depois, por exemplo, quando já estava chegando mais perto do fim, por ser um audiobook mais curto como esse também, aí começou a dar problema, porque eu fui inventar de escutar o audiobook deitada. Gente, não deu certo. Porque eu comecei a entrar naquele estágio de sono que você não dormiu, mas você tá chegando lá pertinho de cair no sono, só que você não cai no sono. Então eu fiquei assim, tipo, meio que. Só que esse estado ele ficou muito prolongado. Eu acho que eu devo ter ficado mais de uma hora nesse estado, enquanto o audiobook tocava, e aí eu não entendia nada, gente. Não entendia nada.
parecia uma língua alienígena. Depois eu tive que voltar e escutar de novo para poder concluir o audiobook entendendo a narrativa. Outro motivo que ajudou é porque eu já tinha assistido o filme na escola, então eu já sabia o que acontecia. É claro que o livro é bem diferente, né? Agora, recapitulando para 1984, o contexto foi que eu estava caminhando para uma coisa que eu precisava fazer um compromisso. Eu saí bem cedo de casa, porque o compromisso era de manhã na cidade vizinha e demorava mais ou menos 1 hora e meia para eu chegar até lá. Porque eu conto, né, essas coisas é, pelas primeiras vezes, quando eu percorro os caminhos, eu costumo contar a hora que eu fui e a hora que eu consegui chegar no lugar, porque pelo fato de que andar demora muito, eu não posso correr risco de perder futuros compromissos. Ainda mais uma coisa importante que era aquela, não posso ficar falando, tá? Até porque também se não der certo, não sei se tem alguma coisa a ver, sabe? Ficar falando e aí não vai dar certo por causa disso. Não sei, não tenho superstição, mas prefiro não expor isso na internet. Esse assunto específico, tá entendendo? Por isso não vou falar. Mas enfim, como eu ia andar muito aquele dia e meio que eu não ia fazer nada de produtivo, eu só ia ficar andando mais de hora a fio e eu ia perder aquele tempo, entre aspas, porque eu não considero que eu tava perdendo aquele tempo, porque eu não sou a pessoa mais ocupada do mundo. Sou bem ocupada, sempre fui. Nos últimos meses tenho sido menos, certo? Mas eu não sou o tipo de pessoa que pensa, nossa, porque tempo é dinheiro. É claro que existem situações e situações. Eu não sou uma pessoa que chega atrasada, nunca fui. Eu sou muito pontual mesmo. Me importo sim com quando eu vou chegar nos lugares, mas eu tô querendo dizer no sentido de que eu não considero que se eu tive que fazer isso, porque a minha vida é assim, porque eu não tenho um meio de transporte sobre rodas para ir nos lugares assim, que eu ando 1 hora, eu levaria 10 minutos se eu tivesse um carro ou uma moto, mas eu não tenho, então não é a minha realidade. Por isso eu não penso que, nossa, eu sou obrigada a ficar andando 1 hora e meia, por causa disso eu tô sendo inútil durante 1 hora e meia. Eu não penso desse jeito. Para que eu vou me culpar por uma coisa que é como é e eu não tenho controle sobre ela? Não dá para ser 8 ou 80, não é que sempre tempo vai ser dinheiro ou que nunca o tempo vai ser dinheiro. Depende da situação, do que está acontecendo. Eu queria aproveitar esse tempo de uma outra forma, então eu imaginei que daria certo fazer as duas coisas ao mesmo tempo e realmente deu. Como eu estava também fazendo uma coisa mecânica, só caminhando por caminhos que eu já tinha ido, de vez em quando eu olhava no mapa, porque no mapa do celular, tá, gente? Não uso papel, não. Porque eu sabia metade do caminho e a outra metade eu já não sabia. Então eu tive que dar uma olhadinha no celular. Mas, fora isso, era uma atividade bem mecânica, né? Que eu já estou acostumada a fazer, porque, como eu disse, essa coisa de ficar tendo que ir de uma cidade para outra andando, eu faço já há meses. Então eu já me acostumei. Por isso que não influenciou no foco, eu consegui ouvir muito bem, porque eu também coloquei no máximo do máximo, pelo fato de que eu estava na rua, então ia ter muito barulho de condução, carros e motos, barulhos altíssimos, então eu tive que aumentar o volume lá em cima, que eu já não escuto, e aí também se tiver interferência vou escutar menos ainda. Situados o contexto, que é, estava andando, estava ouvindo, fim. Foi assim que eu concluí o livro. Eu comecei a ler antes daquele dia, né? Porque o livro não dura só 1 hora e meia. Eu acho que ele dura um pouco mais de 3 horas. Então eu consegui terminar naquele dia, mas antes disso eu tinha escutado enquanto eu pegava ônibus para ir para o meu curso, por exemplo, que também é uma coisa comum de fazer e também é parecido com isso de andar e ouvir audiobook. No caso, não é você que está andando, é o ônibus, mas é nesse sentido de fazer um trajeto, que é uma coisa automática que vai acontecendo e geralmente não tem o que você fazer ao mesmo tempo. É muito difícil você encontrar alguma coisa que você consiga fazer simultaneamente.
Agora, se vocês quiserem saber sobre a narrativa, aguardem o vídeo sobre o audiobook de 1984, que vai sair em breve. O segundo livro do mês foi After, Depois da Esperança, que eu acho que é o quarto volume da série, que ainda falta mais 2 para terminar, Eba. Mas também outra, né, narrativa que eu não vou poder comentar, porque o vídeo só sai ano que vem, tá? Então, no caso, não espera, porque eu não teria essa paciência, não vou exigir isso de vocês, mas quando for a hora, vocês vão saber, vai ser no momento certo. Tá sendo muito bem planejadinho, porque eu vou fazer as coisas com antecedência, principalmente pro ano que vem, para evitar problemas que eu tive esse ano, que não foram muito legais. Então vamos passar para o terceiro, porque é o jeito, chamado Mouse, que é uma HQ. Eu li ela da biblioteca da escola onde eu faço curso. Então eu não tenho livro aqui. No caso, eu não tenho nenhum, né? O 1984 não tem, porque é no celular. Mas caso vocês consumam Amazon e outros sites e aplicativos derivados, deve ter aparecido para vocês o anúncio falando do e-book. E por causa desse anúncio que eu quis ler, ele foi um anúncio, assim, muito bem feito, muito inteligente, assim. Eu acho que vocês não vão entender isso que eu tô falando, gente. É por causa do curso, aí eu tenho que pensar esse tipo de coisa, sabe? Sabe quando você tá se formando numa profissão e você tem que mudar o pensamento, você tem que ter o pensamento profissional daquilo, porque no fim, no futuro vai se tornar uma coisa automática, que você não tem que ficar propositalmente induzindo a pensar no conteúdo. Você só vai e faz, que aí você já é especialista. Tô treinando, né, gente? A gente tem que sempre estudar e procurar evoluindo conforme o tempo vai passando e não ficar parado. Essa HQ foi citada no vídeo sobre os livros que eu tenho que ler até o final desse ano, porque na verdade faz anos que eu quero ler, mas eu não tinha acesso, porque para comprar HQ é caro, mas é um valor que faz sentido, porque é caro para produzir, então não tem como ser mais barato que isso. Além de que os livros comuns só com palavras já estão ficando cada vez mais caros. E eu gravei um vídeo sobre isso aqui. Vocês gostaram bastante na época, então também vou deixar linkado aqui embaixo. A história é o seguinte, sobre a... mas vai ser contada como memórias. Então, as personagens são representadas por animais e cada tipo de animal significa uma etnia. Então, os desenhos não são de humanos, são de animais personificados, que é animais que falam, animais que andam eretos, como o humano anda sobre duas pernas, que fazem as coisas normais, tipo cozinham, leem, assistem TV, que a gente sabe que isso não existe na vida real. Então essa parte é um pouco mais lúdica, tem só isso mesmo já é crítico, mas não é infantil, tá? Justamente por causa do tema, então não confundo as coisas. A dinâmica da narrativa funciona o seguinte: o filho entrevista o pai, por isso que eu tô falando que é sobre memórias. Não vai ser uma narrativa que se passa no presente. Então a gente vai acompanhar duas linhas de tempo diferentes. Vai ter o presente, que vai ser a vida pessoal do filho, que vai ser pouca coisa, mas vai ter e vai ser relevante, porque vai ter tudo a ver. No final começou a ficar mais intenso e comecei a entender um pouco menos. Comecei a me perder porque eu não conheço a pessoa e ficou bastante pessoal, então não tem como eu interpretar uma coisa que é íntima da pessoa, a pessoa colocou no livro, não tem como eu saber se é exatamente aquilo que eu interpretei, sabe? E a linha cronológica de quando o pai do entrevistador está contando sobre como foi o confinamento, que eu não posso falar certas palavras aqui, durante a... Nessa parte das memórias, vai falar desde quando os pais do entrevistador se conheceram, para quando foi implementado na Europa, porque não foi só na Alemanha, até porque o local em que se passa não é a Alemanha, é a Polônia, na maior parte do tempo, porque eles eram poloneses. Irônico hoje em dia pensar nisso, porque olha, melhor nem falar.
Depois disso, a gente vai acompanhar eles durante o confinamento, que é a maior parte da história, e no final mesmo, no final do final, que a gente vê eles sendo libertados. Isso demora, tá? É uma coisa árdua, por isso que eu falo. Não é infantil, tem que repetir para deixar bem claro, porque as coisas têm que ser de acordo com a idade, né? É importante não avançar. Retroceder também não ajuda muito, né? Bom, no final, como eu disse, tem essa parte da linha cronológica do passado, que essa parte é mais tranquila de compreender, mas em se tratando da parte que se passa no presente dos anos 80, tá? De quando foi escrito, no caso, que é sobre o autor, ou entrevistador, ou filho do cara que estava contando as memórias, aí fica um pouco mais confusa, porque tem uma carga psicológica muito pesada, porque aparentemente o escritor ele tinha os traumas dele, ele tinha as tristezas dele, os pesares, e ele retratou aquilo no livro e faz total sentido, porque é isso que artistas fazem. No caso, ele era um quadrinista, fazia quadrinhos, mas ainda assim continua sendo um artista plástico, não é? Acho que é artista plástico ou artista visual, gente. Não conheço muito dessa parte. E é aquilo que vocês sabem, é muito comum, mas eu sempre achei e sempre deu muita interpretação diferente quando a gente vê uma obra que diz ter uma representação do psicológico do autor. E é aquilo, eu não entendi muita coisa no final, eu achei que ficou um pouco confuso, ficou um pouco de surto mesmo, uma coisa bagunçada. Não dá pra criticar, porque é uma coisa pessoal, né? Só que ele resolveu publicar. Tem essa. E ele mesmo fala durante o livro, porque ele foi escrito durante muito tempo, o quadrinho geralmente demora mesmo para escrever e para ser publicado. Então, às vezes ele mesmo fala tipo, é uma coisa pessoal e eu tô publicando para todo mundo. Eu nem achei que ia dar tão certo, mas acabou tendo mais venda do que esperar. Vou ter que falar sobre um livro misterioso. Adoro colocar livros misteriosos nas listas, em que eu cito sem citar, porque vai ter vídeo em breve. Como sempre, eu gosto de falar, não falando de um livro misterioso que eu não vou poder mostrar. Mas algumas informações sobre ele é que é um livro que está em alta no momento, não exatamente por causa dele, mas por causa de outra coisa, outro tipo de mídia. É de terror, dessa vez eu tô dando dicas, quem sabe vocês adivinham. E se vocês tiverem palpites, comentem aqui embaixo. É um livro nacional e eu li pelo Kindle, por isso que eu tô segurando ele aqui. Não vou poder mostrar a capa para vocês. Acho que essas dicas são suficientes, sim, para bons palpites, talvez até para vocês acertarem. O quinto e último livro foi lido no mês de setembro e se chama A Parte que Falta. Ele também foi citado no vídeo sobre os livros que eu preciso ler até o final do ano, que tá logo aí. Mas, pelo visto, eu já consegui duas dessas obras. É um livro que eu esperei ler por muito tempo e talvez, aí eu já não vou garantir, já não vou bater o martelo por enquanto, eu posso fazer um vídeo específico. Esse livro foi muito viral na época em que a Juju, uma influenciadora que bombava uns 10 anos atrás no YouTube, mas, gente, ela sumiu depois de um tempo. O canal acabou, vamos dizer, porque a gente não sabe, né, o dia de amanhã. E da última vez que ela apareceu na mídia, na verdade, falaram o nome dela na mídia, revelando alguma coisa, foi um plot twist. Mas sobre o livro, ele é um livro de poesia e é bem curto, e não basta ser curto, ele é muito rápido. Tanto que, se eu não me engano, ela leu o livro inteiro no vídeo que ela fez, e deve ser um vídeo assim de 8 minutos, porque os vídeos dela costumavam ser curtos. E é engraçado porque eram vídeos bastante profundos, ela tinha vários vídeos viralizados. Eu lembro de um que era sobre o batom vermelho, também é muito famoso. Quem estava na época vai se lembrar. E outro também que ela fez com a Paola Carosella. Eu nem tinha idade para assistir o canal dela na época, mas não no sentido de que não era adequado. Eu acho que era mais no sentido de que pessoas com a minha idade naquela época
não se interessariam pelo conteúdo. Apesar de que eu devo ter assistido aquele vídeo bem depois dele ser publicado, né? Eu chuto que foi publicado em 2015, alguma coisa assim. E eu assisti um tempo depois, sabe? Quando eu já tinha lá por uns 10 anos de idade. Mesmo assim, eu acho engraçado que eu tinha interesse naquele canal, mas eu sempre fui assim, né? De gostar de temas a serem discutidos. Voltando para a narrativa, ela é tão curta que quando eu li, eu fiz essa expressão. Fiquei boquiaberta, porque eu já sabia como era a narrativa, eu lembrava, é uma narrativa marcante. É um livro mais composto por desenhos do que palavras, mas mesmo assim o desenho é bem simples. O traço não é aquela coisa ultra trabalhada e não desmerecendo, mas é no sentido de que, por exemplo, não é feita a coloração do desenho. O desenho é preto e branco mesmo. O traço é preto, o fundo é branco. Não foi preciso fazer mais. Não foi preciso fazer o máximo do máximo do máximo detalhe para o livro ter uma história tão interessante assim. E aí que tá, a narrativa ela pode ser interpretada de várias formas. Ela pode ser interpretada, já pelo título a gente entende, se a gente pensar bastante. Sempre é assim, né? Poesia sempre vai ser uma coisa dúbia. Mas eu vou citar alguns exemplos do que pode ser interpretado, do que pode ser tirado como moral dessa história. Sobre a busca por um amor romântico, ou então sobre a busca por uma felicidade, ou algo que te traga felicidade. E esse par romântico, ou essa felicidade, seria a tal da parte que falta. Então a gente acompanha a personagem nessa jornada em busca dessa parte. Eu acho que isso é tudo que eu posso dizer, porque o livro, se eu não me engano, tem 48 páginas e não são páginas frente e verso. É o desenho na frente, aí quando você vira o verso, é só em branco. E é uma página bem grossinha e tal, então dá para considerar que tem aí umas 20 páginas, porque no começo tem aquelas páginas de dados, no final acho que tem uma página de agradecimento, mensagem final. Então vamos considerar aí que tem 20 páginas, gente. Uma narrativa que já é bastante condensada, então se eu falar para vocês, aí eu entrego todo o jogo. Mas caso vocês não consigam encontrar esse livro por aí nesse caso eu indico para vocês que assistam o vídeo da Jujutsu que vai estar aqui na descrição também. Eu soube que esse livro tem uma parte 2, mas aí eu já não sei se essa parte 2 eu tenho interesse de ler, porque eu achei que a conclusão do primeiro livro já fechou de verdade, já amarrou tudo. Eu não sei o que pode mais ser feito, mas é isso, não tem limites para a arte, né? Bom, chegamos ao fim do vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Eu te vejo no próximo. Também porque agora eu tenho um compromisso, tô precisando dar uma saidinha.